Coisa aqui. Vamos embora, vamos começar isso. Boa tarde. Bom, pessoal, um grande prazer. Novamente, a gente está aqui com o negócio do varejo, contribuindo com as discussões, as conversas sobre o nosso varejo, nosso consumo brasileiro. Eu sou Luciana Medeiros, sou sócia da PwC Brasil, responsável aí pela indústria de varejo e consumo. E, como janeiro, né, a gente não pode deixar aqui de poder estar com vocês, trocando essa figurinha. E hoje, uma honra ter o Belmiro Gomes, CEO do Assaí, aqui comigo. Eu atendo o Assaí há muitos anos, estava falando com o Belmiro, e é uma honra ter o Belmiro aqui conosco, para a gente poder compartilhar, conversar mais sobre o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo no varejo alimentar, inovação. Vamos trocar aqui um pouco de figurinha. Belmiro, mais uma vez, obrigada aqui pela tua presença, por estar conosco. Obrigado, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer ao Ricardo por estar participando, é um orgulho. Um evento brasileiro em Nova York, ou seja, isso dá um orgulho para nós, como brasileiro, para poder estar falando aqui. Acho que além da feira da NRF de aprendizado, a gente encontra várias pessoas conhecidas, uma oportunidade de network importante, e é uma honra, Luciano, obrigado por estar. Acho que nós já fizemos um painel sim da PwC, uma gravação, já fizemos no passado. Verdade. No mercado da maioria, uma das nossas pesquisas, que falava das classes C, D e E, que representam hoje 76% da população brasileira. A gente teve o prazer de fazer aí uma gravação lá na PwC. Mas, Belmiro, queria começar a gente falando um pouco sobre 2025. A gente começou, estava falando com o Belmiro, a gente começou o ano com o que a gente chamava, a gente tem uma pesquisa que é a CEO Survey, e que tem um recorte da indústria de varejo e consumo, e falava-se que os CEOs estavam com um otimista cauteloso. E, no fundo, a gente terminou o ano de 25 mais cauteloso do que otimista. Então, queria entender aí do Belmiro a sua visão sobre como é que você viu esse ano de 25 e quais são aí os grandes aprendizados desse ano. Obrigado. Obviamente, não tem como, no estando dos Estados Unidos, você não traçar um paralelo com o mercado americano, especificamente do setor alimentar e da economia brasileira. 2025, de fato, ele frustrou o setor de comércio porque você tem um paradoxo. Quando você olha para dados macroeconômicos, especialmente taxa de desemprego, aumento de renda, programas sociais, se esperava um ambiente de consumo melhor do que nós registramos. E, na prática, alguns problemas que já vinham se avolumando e prejudicando o comércio, um deles, que é recente, que são as apostas esportivas, o fenômeno das bets. Talvez pouca gente saiba, mas o Brasil hoje, em número de acessos, tem mais acessos do que o segundo, terceiro e quarto colocado, que é Inglaterra, Estados Unidos e Turquia junto. Só tem, para ter uma ideia, mais acessado do que o WhatsApp, do que o YouTube no Brasil, é um site de aposta esportiva. E isso tem tirado dinheiro da economia sem agregar, na nossa visão, um fator positivo. É um movimento que ele ainda vem, infelizmente, em ascendência no Brasil. Ainda não chegou numa curva, todo mundo se imaginou. Quem tiver curiosidade, tem aquele site no YouTube que ele mostra uma série de dados de vários países e mostra, infelizmente, uma tragédia no nosso caso. Então, isso foi um fator que é persistente. Um outro fator também que acabou sendo persistente é a taxa de juros. Nós hoje, se me perguntaram esses dias, falou, qual série que você está assistindo? Eu falei, estou assistindo uma série de terror, que é a Celix. Então, no 15º episódio, e esse 15º não acaba, E quando você olha, fala assim, bem, sem querer aqui criticar o Banco Central ou criticar a avaliação, mas tempo atrás a gente trouxe, inclusive, uma análise, por quê? O Brasil é um país de desigualdades sociais muito grandes. Então, ou seja, o maior remédio para você conter investimento, conter consumo, quando você espera o efeito navalha do juro, é manter uma taxa de juro elevada. Só que o que nós temos no Brasil? Você tem 10% da população hoje com 7 trilhões de reais aplicados, ao maior taxa de juros real do mundo. Na outra ponta, você tem os outros 90% da população devendo 4 trilhões de reais a um custo de dívida de 48%, segundo os dados da Ambima.
que você cria? Você cria, por incrível que pareça, um fenômeno de transferência de rendas avessas. Por quê? Porque no primeiro momento o juro mais elevado, ele serve como navalha. No segundo momento, quando a pessoa começa a ganhar mais dinheiro na renda fixa, ela começa a virar consumo. E nossa visão é que o Banco Central ele olha o consumo muitas vezes por balaio, olhando por categoria. No nosso caso, o caso do açaí, para ter uma ideia, em dezembro nós atendemos 45 milhões de pessoas nas 312 lojas, de todas as classes sociais. E aí quando você olha, né, você sempre teve diferença de comportamento ou de compra, de movimento por classe, mas nunca uma diferença tão grande entre alta renda, bombando em viagem. Quem tentou viajar recentemente deve ter visto o preço da passagem e a falta da passagem. Hotel. No outro ponto disso, inclusive no alimentar, você tem uma população que está altamente endividada, fazendo troca de mercadoria, fazendo trade-down e reduzindo, inclusive, volume. Então, esses fatores e a persistência dos juros, acho que por uma taxa mais elevada do que deveria, né, ele explica na nossa visão. Né, tem outros fatores de mudanças comportamentais, mas explica o porquê que 2025 nós terminamos, talvez, ele mais cauteloso do que otimista. Essa visão, né, de todos esses impactos que estão acontecendo, né, tudo junto e misturado, né, Belmiro? São as bets, essa questão macroeconômica, a taxa de juros, inflação, e outros assuntos aí que vão impactando ali na mesa, realmente, no alimentar. Agora, existe aí essa pressão para a redução de custos, né, Belmiro? E a expectativa, né, está todo mundo falando, e a expectativa é que agora na NRF todo mundo fale muito da inteligência artificial. Queria conversar com você um pouco sobre como é que você está vendo, né, a questão da inteligência artificial, compartilhar isso aqui com todo mundo, do ponto de vista tanto de eficiência como, obviamente, de experiência para o futuro no mercado. Acho que é uma das grandes, assim, né? Acho que é um divisor de águas. Nós ainda estamos no começo da tecnologia, mas a minha visão ela é comparável à internet, ao surgimento da internet. Eu comecei no setor alimentar exatamente tecnologia, como programador em COBOL em 1988 no Atacadão. E a gente viu assim, alguns movimentos muito fortes, como a internet, quando entrou os modems, né? Sem querer entregar a idade aqui. Mas quando você olha para a inteligência, a dúvida não é nem se você vai usar. Agora, nesse momento, é no que você vai usar. Né? Ou seja, no que de fato agrega valor, do que não seja simplesmente também, né, o AI washing que fala, né, que o pessoal de marketing, que você pega tudo, né, tanto que eu brinco, às vezes você tem que falar inteligência artificial e proteína. Né? São as duas coisas, né, para você fechar o bingo do momento. Mas, brincadeiras à parte, né, as empresas de tecnologia, acho que a NRF ela vai trazer oportunidade, algumas vão ser subestimadas. Existe uma coisa na tecnologia, quem tiver curiosidade, olhar, que é o chamado ciclo de hype. Então, toda tecnologia ele explode, você ter o pico das expectativas e temores inflados, antes de você ir para o chamado vale do desencanto e cair no platô da normalidade. Então, nesse momento, a inteligência está no pico das expectativas e temores inflados. Vai ter coisas, funções, principalmente quando você fala de IA generativa, em termos de produção de texto, de aconselhamento, que ele vai ser revolucionário. Ou seja, vai ter funções de fato que serão substituídas. Né? Obviamente que também não dá para se entrar num desespero e imaginar que tudo vai ser e se investir cegamente. Né? O nosso papel é identificar quais são as melhores ferramentas e usar a IA, assim como foi o banco de dados relacional, como foi quando você teve a comunicação entre os computadores, usar como ferramenta para agregar valor, produtividade dentro da experiência do cliente e reduzir custo. No caso do varejo físico, nós somos o Açaí, a empresa de maior presença em loja física do Brasil. No caso do varejo físico, obviamente, a gente vai usar a inteligência, assim como outras ferramentas de tecnologia, mas nada substitui a experiência, né, de dentro e execução no piso de loja. E tem o tema da mão de obra, né, que tem o tema eficiência de IA, e o varejo como um todo, não só alimentar, mas o varejo, chão de loja, está sofrendo muito com a falta de pessoas. É algo que a gente viu muita discussão ao longo do ano. Ainda tem algumas perspectivas em relação à questão da jornada de trabalho, ainda em discussão. Mas também queria que você pudesse compartilhar um pouco conosco a sua visão sobre como você vê esse tema da mão de obra agora para 2026. Acho que ele vai ficar pior, ou seja, pior ou do ponto de vista de avanço, né, acho que muito provável, especialmente, né, porque nós estamos com a combinação nesse momento complexa, que é o quê? Que é o custo da CLT.
contra a mão de obra informal. Então, você vê que tem uma luta para reduzir a jornada 6x1, sendo que quando você pega a mão de obra que mais cresce, que é o MEI, né, que praticamente sem ter custos de impostos, você cria até uma falta de isonomia de competitividade, né, que nós temos hoje. Vai perder muita mão de obra para entregadores de plataforma de delivery e outras coisas, e essa pessoa ele não está indo lá para trabalhar menos, ele está indo para trabalhar mais. Na realidade, quem daqui já não recebeu uma compra em casa, 11 horas da noite, sem falar o nome da empresa, né? Ou seja, que está lá o entregador, que é o MEI. E você, como empregador de CLT, não tem. Nós batemos no Brasil o recorde de ações trabalhistas. Então, acho que é uma discussão que, de fato, precisa ser tida. É uma discussão importante, mas é um desafio. Do que nós temos feito do nosso lado, né? Dado que você reage às condições de mercado. Trabalhado mais em investimento em produtividade, self-checkout, mesmo no caso do atacarejo, como é o caso do açaí, hoje praticamente 18% a 15% das operações já são feitas pelo próprio cliente, assim como uma série de investimentos que nós estamos fazendo agora em tecnologia interna e na própria relacionamento com o fornecedor. Acho que aqui o mercado americano ele serve de inspiração, porque a mão de obra sempre foi escasso, no caso da Europa e dos Estados Unidos, no caso de embalagens que já possam ser autoexposição. Se você vai numa Costco, no Walmart aqui, você vai ver que a boa parte da caixa já vem pronta da indústria. No caso do Brasil, nós vamos passar por um período de adaptação. Nós sempre acostumamos a ter mão de obra farta, mão de obra barata. Então você pega lá o blister de gelatina, está lá sendo exposto um por um. Por incrível que pareça, no caso da gelatina, o custo do promotor hoje é maior que a margem do produto. Então, ou seja, né, isso cria-se, né, uma pressão, então a gente deve ver o mercado também se ajustar a essa escassez de mão de obra, que na nossa visão esse problema deve piorar em 26. Bom, vamos falar um pouquinho de experiência, né, que acho que é outro tema que também a gente tem uma expectativa sempre de ouvir na NRF, sobre a experiência do consumidor. E ao longo de 25, nós vimos muito o tema de saudabilidade. Então, o consumidor, em diversas classes sociais, pensando mais em ser saudável. Trazendo um pouco, a gente tem uma pesquisa que chama Voz do Consumidor, uma pesquisa da PwC, onde nós fazemos anualmente com o recorte brasileiro e comparamos também com o global. E nós vimos que, para o Brasil, teve um aumento do uso ou de aplicativo ou de qualquer, seja relógio ou anel, que traz o tema de saúde. Também o consumidor usando a inteligência artificial para programar as suas compras e refeições. E 79% dos brasileiros estão preocupados com alimentos ultraprocessados. Belmiro, isso, né, afeta profundamente aí para o futuro. A gente estava comentando algumas horas atrás de que hoje a gente vê a população de baixa renda falando: eu preciso consumir proteína, eu preciso, né, até teve uma brincadeira do que a Black Friday foi a Black Friday do whey, da creatina. Então, isso também muda a experiência do consumidor de loja de buscar produtos que tradicionalmente no varejo alimentar como um todo, não estavam tão na moda ou sendo colocados como agora. Como é que você vê isso? Porque impacta, né, a estratégia, sortimento e pensar o que vem pela frente aí na loja. Acho que é uma tendência irreversível. Você tem uma mudança de comportamento. Acho que o grande empurrão final, na realidade, assim, 70% das doenças da humanidade é ligado a hábitos alimentares. Se você pegar a maior promessa de ano novo, acho que de muita gente aqui, foi o quê? Emagrecer. Quem daqui no 1º de janeiro não prometeu que chegava com peso menor? E nós temos um fato novo na sociedade, que são os análogos de GLP-1, né? Ozempic, Mounjaro, que, a bem da verdade, é a primeira vez que a humanidade tem à sua disposição uma droga para conter um dos principais instintos. Então, isso vai mudar, sim, na nossa visão, já está mudando. No caso do Brasil, deve, na nossa visão, ser até mais acelerado do que aqui no mercado americano, por 2 fatores, né? O primeiro fator é que o brasileiro, por natureza, ele tem uma questão de vaidade mais aumentada. E é uma sociedade que se compara, você é um clima quente, onde os corpos estão mais, né, à vista, e você tem um mercado paralelo ali do Paraguai, né, os manipulada, né? É que eu não sei se o pessoal vai ser sincero, que diz que Mounjaro e Tadala, quem toma não fala, né? Mas quem daqui conhece alguém que está tomando alguma das canetas emagrecedoras, levanta a mão. Sincero, sincero. Quem conhece alguém? Ou seja,
Ou seja, né? Do Tadara eu não vou perguntar. Do Tadara eu não vou perguntar. Desculpa, para dar uma quebrada. Mas, ou seja, é só olhar nos meios sociais. Então, os impactos, na nossa visão, principalmente em carboidrato e bebida alcoólica, eles vão ser transformadores. É uma mudança estrutural no caso do mercado alimentar e outros mercados também, como o têxtil, né, ou o próprio mercado de aviação. As empresas aqui dos Estados Unidos imaginam que para cada quilo transportado num voo internacional, você queima 3 litros de querosene. Se a pessoa perde 20 quilos, você está deixando de queimar 60 litros de querosene. E isso muda, né, o empurrão que falta para uma série de outras coisas de preocupação. Tem a onda da proteína agora, até água mineral tem proteína, né? Então, se deixar de tomar cerveja, né, mas feita com inteligência artificial. Isso é importante. Então, ou seja, isso vem um movimento falando de forma leve, mas é uma transformação. É uma transformação, nós somos o segundo maior vendedor de alimentos do Brasil. Para ter uma ideia, né, no final, agora no terceiro trimestre, se pegasse em carreta o que nós vendemos de alimento, dá uma fila de 2.000 quilômetros. Então, ou seja, né, se cada cliente nosso deixar de levar 1 quilo, seja de qualquer coisa, no mês é 32 quilômetros de carreta. Só para dar uma dimensão em tamanho. Então, ou seja, o alimentar, né, ele vai passar, ele já está num movimento de transformação, com aumento do consumo de proteína, as questões de whey, preocupação com o exercício físico, deve impactar o vestuário, e isso deve se aprofundar ainda mais em 2026, dado que a nossa avaliação é que os governos, na medida que, como eu falei no início, 70% das doenças da humanidade é ligado ao hábito alimentar. Na medida que se perceber que isso tira, que a medicação ela tira a pressão no sistema de saúde, os próprios governos vão. Então a gente deve ver esse mercado se transformar muito, já está na realidade. Como eu falei, como muita gente não fala, mas já está mais transformado e vai só seguir em 2026. E Belmiro, quer dizer, com essa mudança, né, eu acho que bom, o Açaí é um full corporation, né, e no Investor Day vocês comentaram bastante essa questão das novas avenidas de crescimento. Porque já que muda o comportamento do consumidor, muda a forma, o que ele vai comprar no alimentar, também as empresas começam a se desafiar. E acho que seria legal você comentar um pouco sobre essas novas avenidas que o Açaí tem pensado e já está trabalhando nisso. Acho que dado que assim, no primeiro desafio que nós tínhamos, nós temos uma inspiração que vem aqui do mercado americano, que é a Costco. Embora o Brasil, em termo alimentar, é um mercado que ele tem um paradoxo. Quem é do setor alimentar aqui, por favor, levanta a mão. Não vem ninguém do alimentar, gente? Não, vamos lá, tem pouca gente. Mas o que acontece com o setor alimentar no Brasil? Se você olhar, nenhum setor criou tanto bilionário no Brasil como alimentar, e nenhum quebrou tanta multinacional como alimentar. Nunca uma multinacional, talvez uma só teve sucesso. O Walmart, que é um sucesso aqui, quebrou no Brasil, que é um país com muitas desigualdades sociais. Então, obviamente, mas independente disso, o modelo de atacarejo, o cash and carry, ele é muito forte aqui, que é a Costco. Né? E se você olhar, ele vem numa evolução, o maior vendedor de Rolex e barra de ouro do mundo. Não que a gente queira vender isso no Brasil. Mas o primeiro trabalho nosso foi tentar penetrar as classes sociais mais elevadas. Porque há 15 anos atrás, o varejo, o atacarejo no Brasil, era o varejão de pobre. Hoje, a participação está presente em todas as classes e agora ele segue numa transformação, buscando fluxo para aumentar a venda de outras categorias de produto, sem enfeitar a loja, sem virar um hipermercado, mas, ou seja, aproveitando o tráfego existente, bem como a exploração na parte, por exemplo, de serviço financeiro e uma junção no Phygital. Né? Já houve, né, para pegar um exemplo da NRF, em 2010, aqui em Nova York, pregou o fim da loja física. Naquela época, se você fosse abrir uma loja, você iria falir porque tudo viraria online. Nós tínhamos 120 mil metros quadrados de área de venda, hoje eu tenho 3 milhões de metros quadrados. Então, ou seja, né, os boatos sobre a morte do varejo físico, acho que eles foram um pouco precipitados. Né? Então, por isso, você precisa ter cautela com verdades que são absolutas. Por quê? É muito mais fácil, obviamente, indiscutível do valor do e-commerce, mas é muito mais fácil você entregar um iPhone do que um pé de alface, do que um tomate. Independente se você é do setor alimentar, qual dos maridos aqui já foi comprar tomate para a esposa e chegou em casa e levou uma bronca, né? Imagina se já temos uma ali. Imagina não por entregador. Então é um produto que demanda escolha e é um produto que é perecível. Tomate, depende. Tem dia que eu quero tomate verde para salada e tem dia que você quer tomate muito maduro para molho. Então, ele gera uma complexidade num produto de baixo valor agregado. Então, o que nós temos investido é para reduzir e entendendo que em algumas categorias ninguém é melhor que escolher do que o próprio cliente e complementar essa oferta, seja com a parte de serviço financeiro ou outras coisas que possam ser oferecidas por essa clientela. Serviços financeiros é algo que aqui no mercado dos Estados Unidos
já é amplamente divulgado, obviamente aqui no Brasil também, mas sempre tem uma reinvenção e a possibilidade de oferecer aquilo que a população como um todo, né? E lógico, isso afeta às vezes a população mais de baixa renda, mas de ter opções, né? Tanto de crédito como de outros tipos de operações financeiras que, por exemplo, um varejista entende muito melhor o cliente, porque ele sabe o dia a dia, ele sabe a questão hoje no Brasil que a gente tem, que para explicar isso para um americano, às vezes não é tão fácil, do PJ, que no Brasil a gente tem aí o PJ que muitas vezes ele está ali na frente de caixa comprando ali para o pasteleiro, a pizzaria, e ele está ali toda semana fazendo aquela compra. E o serviço financeiro, ele pode sim apoiar muito, né, o PJ nessa visão. É que o difícil no caso do Brasil é que assim, todos nós como brasileiros, como o Ricardo falou, um evento para brasileiro, a gente sabe da questão das desigualdades sociais. Do mesmo jeito que eu falei do juro no início, que hoje ele está com efeito navalha e efeito fermento, quando você pega também para consumo, né, por exemplo, mesmo os Estados Unidos têm diferença de renda, todos os países têm desigualdade, mas o fio condutor ele é menos crítico do que no Brasil. O Brasil é um dos países que você pode, a 200 metros de distância, ter IDH igual a Lisboa ou igual a Luanda, separado por 200, 300 metros. Isso é muito comum, que nós entendemos isso como normal, né? Mas isso cria, né, uma pressão, principalmente no caso do setor alimentar, porque o nível de marcas é muito diferente. Acho que a Luciana, você viu no Investor Day, onde eu apresentei de uma loja, numa mesma avenida, nós temos ali na frente do aeroporto de Congonhas, a sair de Congonhas, depois Interlagos, 8 quilômetros para frente, nós temos Cidade Dutra, e 9 quilômetros para frente a loja de Parelheiros. É como se você estivesse operando em países diferentes. Então, aqui vende sabão Omo líquido, aqui vende Tixan em pó, aqui vende Coca zero, aqui vende Dolly Guaraná. E aí vai sucessivamente. Então, acho que essa customização, que é o que faz o Brasil ser muito difícil para operar, né, ele também, por outro lado, ele nos dá uma oportunidade, né, em termos de explorar, no ponto de vista de execução, do ponto de vista de marca, um projeto importante, a gente entra agora, é um projeto de marca própria, algo que é muito maduro nos mercados, principalmente no mercado americano e europeu, e que no Brasil, né, que é uma outra característica, né, nós temos uma dificuldade, porque a dificuldade logística é muito grande. Quem estiver visitando Nova York esses dias aqui, né, ajustando um pouco, né, só você olhar e ver o preço do nosso produto brasileiro em dólar. Você compra numa loja Açaí leite a R$ 2,90, um litro. Isso dá 50 centavos de dólar. Vai ver o preço aqui. Vai ver o preço do suco de laranja, o preço do sabão. Só que o custo do combustível aqui é mais barato que o nosso. Então, simples, a nossa logística brasileira ela é muito cara, né? Então, isso faz com que você tenha vários bolsões de consumo separados. Você sair com um produto de São Paulo, tentar chegar com ele na Bahia, um produto alimentar que vale pouco, às vezes você gasta mais de frete. Isso não acontece aqui no mercado americano, né? Então, na medida também, acho que é um dos grandes desafios que a gente deve também tentar corrigir pela frente. Belmiro, para a gente encerrar o painel, expectativa para 26. A gente tem um ano com tudo junto e misturado, né? Eleição, temos a questão de saúde, né? Canetinhas, temos Copa do Mundo, que normalmente é uma questão positiva para o varejo, pode ser. Como é que você está vendo para 26 o varejo no Brasil? Acho que é um ano de bastante cautela. Obviamente que assim, né, previsão, né, muito difícil. Alguém em 2019 falasse da pandemia, que a gente teria que entrar, tirar a roupa, né, para entrar dentro de casa. Se alguém falasse que as bets iam comer 360 bilhões de reais do consumo brasileiro, ou que alguns gordos emagreceriam, a gente falaria que seria impossível. Então, ou seja, né, bem da verdade, você vê que o mundo, ou seja, você tem acima de tudo, para quem está no comércio, o comércio é o cenário de incerteza, principalmente no caso brasileiro. Uma brincadeira que eu fazia com o antigo controlador que era europeu, eu falava, na Europa é como se você estivesse no trajeto do metrô, você sabe exatamente a estação que você vai parar e a hora que você vai parar. No Brasil, você está na marginal, tem hora que você vai pela expressa, tem hora que você vai pela local, tem hora que você passa um pouco do limite de velocidade, tem hora que você precisa acelerar para você poder se ajustar. 2026 vai ser um ano de muito ajuste. Tem muita incerteza pela frente, tem fatores macro políticos externos alheios à nossa vontade, além dos que a gente conhece. Então, acho que assim, tempo de reinvenção, cautela em custo, cautela com investimento, deve ser um ano desafiador que nós vamos ter que trabalhar para entregar o melhor, mas obviamente impossível de se prever tudo. Não, perfeito, Belmiro. E ainda tem a reforma tributária, né, que a gente nem... Mas esse capítulo à parte. Não me pergunte sobre ela, porque senão... Tá bom.
Bom, Belmiro, mais uma vez, né, queria pedir suas palavras finais aqui para a gente poder encerrar aqui o primeiro painel aqui do evento. Mais uma vez agradecer, Ricardo, o Negócio do Varejo, aí, pela oportunidade de a gente poder bater o papo. A gente vai ter uma pesquisa da PwC sendo lançada agora em janeiro, falando sobre as perspectivas dos CEOs no varejo alimentar, e vai estar disponível aí no nosso site. Então, Belmiro, por favor, suas palavras finais. Agradecer mais uma vez a plateia, agradecer ao Ricardo, agradecer ao Luciano pelo convite. Espero que nesses poucos minutos a gente possa ter a oportunidade de ter agregado alguma informação. Afinal, o que a gente pode dividir, na realidade, que tem mais valor é sempre conhecimento, né? E, obviamente, visões, que é mais uma visão dentro de outros. Espero ter sido produtivo para cada um de vocês, que tenha valido a pena. Obrigado. Obrigada.